Tito 2, 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Porquanto a graça de Deus se manifestou, diga comigo, se manifestou, salvadora a todos os homens. Diga comigo, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, diga, vivamos no presente século, diga, sensata, diga, justa e piedosa, diga, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, diga, purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pai, fala conosco nessa manhã, nesse momento tão importante para nós, que é o momento de ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Senhor, ela nos leve para o centro da Tua vontade. Que a Tua palavra nos conduza na caminhada da vida, para que possamos sempre glorificar o Teu nome em tudo que fizermos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou. Se eu te perguntasse nessa manhã, qual a definição você tem para graça de Deus? O que é graça de Deus para você? Se você tivesse que me dar uma definição mais simples, você iria dizer que a graça de Deus é um favor não merecido. Porque isso é o que a gente aprende a nossa vida inteira. É um favor que Deus faz em nós e por nós, que nós não merecemos. Como se a graça fosse um sentimento, ou uma forma como Deus sente por mim e por você, e ao mesmo tempo como Ele age em seu favor e ao meu favor. Mas quando você vai se aprofundando na Bíblia, quando você vai se aprofundando no estudo bíblico da doutrina da graça de Deus, você vai descobrir que a graça de Deus é muito mais do que um favor que a gente não merece. Quando você se aprofunda na Bíblia, você descobre que a graça de Deus é muito mais do que um favor. Você descobre que a graça de Deus é o próprio Deus. É a própria presença de Deus. É a própria pessoa de Deus. A graça de Deus é um poder de Deus. É um poder que se move. É um poder operante. É Deus operando em nós. É Deus trabalhando em nós, através de nós, por nós. E quando você vai estudar esse assunto na Bíblia, você também vai descobrir que o nosso Deus, Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus de toda graça. Não de uma graça parcial, mas de toda graça. Ou seja, a totalidade da graça está no ser de Deus. A completude, a plenitude da graça está no ser de Deus. Deus também é o doador de toda graça. Significa que não existe graça em outro lugar que não seja na presença de Deus, que não seja na pessoa de Deus. C.S. Lewis, ele disse que a principal diferença do cristianismo para todas as outras religiões é que o cristianismo é o único que apresenta o Deus de toda graça. É o único que apresenta o Deus de toda graça. E essa graça, irmãos, ela vem através de Jesus Cristo.
Diga comigo, a graça de Deus vem através de Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que nos trouxe a graça. É graça sobre graça. E foi Ele que trouxe. E é interessante que o Espírito Santo também é chamado de Espírito da graça. E a Bíblia, ao descrever a graça de Deus, disse que a graça é gloriosa. Em outro momento a Bíblia diz que a graça é grandiosa. Depois diz que a graça é multiforme. Depois ela diz que a graça é rica. Em outro momento ela diz que a graça é soberana. Depois ela diz que a graça é superabundante, é toda suficiente. A graça é transbordante. A graça é tudo isso. Significa que a graça que nós recebemos no ano de 2022, ela continuará transbordando sobre as nossas vidas no ano de 2023. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. A graça é a fonte da nossa eleição. Nós somos um povo eleito por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus. A graça, ela é a fonte do nosso chamado, é a fonte do nosso perdão, ela é a fonte da nossa salvação. A graça de Deus é a fonte da nossa fé, da nossa justificação, da nossa santificação. Ela é a base da nossa esperança. A graça de Deus é tudo, irmãos. Tudo que a gente faz é pela graça que se faz. E por isso que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Paulo, você só precisa de uma coisa: é da minha graça. Ela é suficiente para você. Mas eu quero destacar nesse texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, pelo menos 4 características, 4 benefícios que essa graça de Deus traz para mim e para você. O tema principal da carta do apóstolo Paulo a Tito é justamente a sã doutrina. E o que significa sã doutrina? Sã doutrina é aquela doutrina que não é falsa. Sã doutrina é a doutrina verdadeira. Mas se eu te perguntasse o que é doutrina, talvez você iria dizer: olha pastor, basicamente é um conceito teológico. Tudo bem. Mas sã doutrina não é apenas isso. A doutrina, ela não é apenas um conceito. A doutrina, ela é operante. Ela se move. Ela trabalha. Ela rege tudo. Ela opera. E por isso, Paulo, o trabalho dele vai ser juntar a sã doutrina com o comportamento. Ele vai unir as duas coisas. Ele vai dizer que se você estiver bem alinhado com a sã doutrina, você vai estar alinhado com o seu comportamento, porque a doutrina rege a vida. A nossa postura, o nosso comportamento. E o capítulo 1 de Tito fala como a sã doutrina, ela purifica a igreja, ela transforma a igreja. Esse é o trabalho do capítulo 1. A sã doutrina transformando, purificando a igreja. Capítulo 2 já vai mostrar a sã doutrina operada pela graça de Deus, determinando o nosso comportamento. Ela purifica, ela transforma a igreja, o corpo de Cristo, e agora no capítulo 2 ela vai determinar o nosso comportamento. E por fim, no capítulo 3, a graça de Deus, a sã doutrina, ela vai nos ensinar como a viver nesse mundo. Isso aqui é o contexto da carta de Paulo a Tito. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui no nosso texto, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Diga comigo, salvadora. A todos os homens. Então, a primeira lição que eu aprendo nesse versículo é que a graça de Deus, ela é salvadora. O texto diz que ela se manifestou salvadora. Então, a graça de Deus, ela salva. Nós somos salvos pela graça. Ela é salvadora. E nesse versículo há 3 detalhes muito importantes aqui. O primeiro é que o versículo 11 diz: a graça é de Deus. A graça pertence a Deus. Ele é o Deus de toda graça. A graça reside na
presença de Deus, na pessoa de Deus. Irmãos, isso para nós é importantíssimo, porque a graça de Deus já existia com Deus desde antes da fundação do mundo. Graça não é algo que foi criado por Deus na história do homem. Ela já existia desde antes da fundação do mundo. Não é algo criado na história. A graça é algo interno. Segundo lugar, a graça de Deus, diz o texto, que ela se manifestou. Diga comigo, manifestou. E esse termo, manifestou, significa que embora ela existisse desde antes da fundação do mundo, mas ela estava como que escondida em Deus. E agora, através de Cristo Jesus, ela foi revelada. Ela se manifestou. Assim como o sol, ao amanhecer, vai se revelando. E agora se revelando cada vez mais cedo, com esse calor que está, 4 horas da manhã, 4 e pouca, dependendo da região que você mora, você já consegue, já começa a ver o sol. Ele vai se revelando. Ele vai trazendo à luz aquilo que já estava criado, mas que estava oculto, escondido. Aquilo que durante a noite estava escuro. Mas a graça, ela vem como a luz do sol, como a luz da aurora. E ela vem para manifestar quem é Deus. E é tão bonito você entender isso, porque esta graça se manifestou, o quê? Diz o texto? Salvadora. A graça se manifestou salvadora em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Então ele manifestou essa graça. Ela então se tornou pública. Ela se manifestou a todos os homens. Aqui não está dizendo que a graça salvou todos os homens. Porque se a graça salvasse toda a humanidade seria salva, não iria para o inferno, e todo mundo, no final das contas, iria para o céu. Aqui não diz que ela salvou todos os homens, mas diz que ela se manifestou a todos os homens. E o sentido aqui é que ela foi manifesta, ou seja, ela foi revelada a todos os homens. E o evangelho da graça de Deus é pregado a toda criatura. Nós devemos que pregar o evangelho para toda criatura, para todos os homens, a tempo e a fora de tempo. Todas as nações da terra se devem pregar o evangelho da graça de Deus. E o evangelho revela esta graça de Deus eterna, que se manifesta a mim, a você, e que se manifesta para remir. E essa palavra salvadora, aqui, é a mesma palavra usada para redimir. É salvar mesmo. Ou seja, libertar do pecado. É libertar das consequências do pecado. É uma graça que vem para trazer vida, para trazer salvação, para trazer o perdão dos pecados, para trazer regeneração, santificação, tudo. A graça de Deus é tudo. Então, irmãos, a graça de Deus é salvadora. E se a graça de Deus é salvadora, e ela é, versículo 12 de Tito 2, vai nos ensinar que a graça de Deus também é educadora. Porque ela se manifesta, diz o texto, educando-nos. Ou seja, a graça de Deus é pedagógica. Ela nos ensina, ela nos educa. Versículo 12, vamos juntos? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como sensata, justa e piedosamente. Então, a graça que salva é a graça que vai nos educar, que vai nos lapidar, que vai nos moldar, que vai nos ensinar. Porque a salvação traz o perdão para os meus pecados, mas eu, mesmo regenerado, mesmo tendo nascido de novo, mesmo estando debaixo da graça de Deus, mesmo tendo os meus pecados perdoados em Cristo Jesus,
eu trago comigo a presença do pecado. Eu trago comigo a presença do pecado. Ou seja, eu carrego comigo o velho homem. Mesmo sendo um novo homem, eu carrego comigo a presença do velho homem. Eu preciso sempre buscar a Deus. Eu preciso sempre estar na presença de Deus para que o velho homem não fale mais forte em mim. E o que é o velho homem? É aquele Renato sem Deus, sem o Espírito Santo, que é capaz de fazer tudo movido pela carne ou pelas circunstâncias. Mas o novo Renato é aquele que é conduzido pela graça de Deus. A graça de Deus, ela me pega pelas mãos, ela me educa, ela me ensina. Ela é minha baliza. Ela me conduz. E ela me permite viver sempre colocando o velho homem no seu devido lugar. E fazendo prevalecer a presença do novo homem em Cristo Jesus. Então, o que a graça faz? Ela vai pegar você e colocar você dentro desse processo educativo. Ela vai colocar você dentro dessa caminhada pedagógica de transformação. E a vida com Deus, a vida na graça de Deus, é sempre uma vida de transformação, de desenvolvimento, de crescimento, de melhora. E você vai alcançando a perfeição, não aqui nessa terra, mas um dia você será perfeito como Ele é. E aqui na terra você vai sendo aperfeiçoado. É um processo de perfeição que vai completar na glória com a glorificação de quem nós somos hoje. E é tão bonito, porque o versículo 2 diz educando-nos. E esse verbo educar, ele significa discipular, significa ensinar, significa instruir. Então, se está educando, está discipulando, ensinando, instruindo. Mas entenda você, não é a educação que te leva a Deus, mas é a graça de Deus que nos educa, que nos transforma e que opera essa mudança total na nossa vida, essa mudança completa na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Diga comigo, eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus em 2023, porque há muitas coisas na nossa vida que precisam mudar. Nós não podemos continuar mais um ano sem mudar algumas coisas que fizeram parte da nossa vida até 2022. Precisamos mudar. Precisamos da graça de Deus. E aqui há dois aspectos da educação da graça. Existem os aspectos negativos e positivos. Negativamente, veja o texto, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então veja, a graça de Deus na nossa vida tem um poder operante na nossa vida para nos fazer renegar. A graça de Deus vai operar tão poderosamente na sua vida que ela vai capacitar você a renunciar de uma vez por todas às paixões mundanas, à impiedade, como diz o texto. Coisa que você não consegue sozinho, coisa que você não consegue por si mesmo, pela força do seu braço, mas com a graça de Deus, que é o poder de Deus, que é o amor de Deus, que é a presença de Deus, você consegue tudo. E é isso que está aqui. Ela nos educa para isso, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a graça nos ajudando a renunciar, de uma vez por todas, a impiedade e as paixões mundanas. O pecado não reina em nós. Quem reina em nós é a graça de Deus. Mas o pecado, irmãos, habita em nós. Muito cuidado. Ele não reina. Ele não exerce o seu reino, ele não exerce o seu senhorio sobre nós. Ele não nos governa mais. Antes, sim. Aquele que não está em Cristo é dominado pelo pecado. Está debaixo do reino do pecado. Mas agora em Cristo Jesus,
Nós somos novas criaturas. Agora é a presença dele que reina em nós. Mas a presença do pecado, ela continua fazendo parte da nossa vida, habitando em nós. Então você está livre do poder do pecado, mas você não está livre da presença do pecado. E é essa presença do pecado que nos oprime. E é essa presença do pecado que traz tentação para o nosso coração, para a nossa mente. E nós precisamos da graça de Deus para renegar tudo isso. O tempo todo. Sempre no poder de Deus, sempre na graça de Deus. Porque sozinho nós nada podemos fazer. Mas também existe o aspecto positivo. E é tão bonita essa expressão aqui, vivamos. O texto prossegue, versículo 12, vivamos. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vivamos no ano de 2023, pela graça de Deus, nós vamos viver de 3 maneiras. Em 2023, nós vamos viver de 3 maneiras, segundo o versículo 12. Sensatamente, sobriamente, conosco mesmo, justamente com o nosso próximo e piedosamente com o nosso Deus. Vamos juntos? Em 2023, diga, nós vamos viver de 3 maneiras. Sensatamente, conosco mesmo, justamente com o nosso próximo e piedosamente com o nosso Deus. Veja que o versículo 12, ele vai usar essas 3 palavras-chave. 3 palavras-chave. Nós vamos viver em 2023 e a graça de Deus, ela vai nos dar sobriedade, sensatez, ao que diz o texto. E o que significa isso? Equilíbrio, domínio próprio, discernimento. E é exatamente isso que a graça de Deus faz na nossa vida. Ela nos torna pessoas sóbrias. Ela nos torna pessoas equilibradas. Ela nos torna pessoas ligadas, entendidas do ponto de vista espiritual, com discernimento, com capacidade de avaliação e de domínio. É pela graça de Deus. É pelo poder de Deus. Vivamos no presente século sensata, mas depois da vírgula vem justa. Justamente. Ou seja, vai nos dar também uma vida de justiça. Justa é o termo que ele usa aqui no versículo 12. Uma capacidade de relacionar com o outro, de relacionar com as pessoas, de relacionar com o próximo, de forma respeitosa, de forma justa. E a coisa mais linda aparece aqui no final do versículo 12. Diga comigo, piedosamente. Piedosamente. Miqueias 6:8 vai dizer, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e ande humildemente, piedosamente, na presença do teu Deus. Mas isso só é possível se Deus estiver operando a graça dele nas nossas vidas. Amém, irmãos? A graça salva, a graça educa. Terceiro lugar, a graça de Deus é esperançosa. Quando a gente perde a esperança, a gente perde a razão de viver. Quando a gente perde a esperança, a gente perde a motivação para empreender, a gente perde o ânimo de lutar, de trabalhar, de servir. Por que você não empreende mais? Por que você não luta mais? Por que você não trabalha? Por que você não serve mais? Porque não tem esperança. Sou desanimado. Não consigo mais esperar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para dizer que é a graça de Deus que traz essa esperança. Se você está sem esperança, o que você precisa não é da esperança em si, mas é da graça de Deus na sua vida. Porque quando ela vem, a esperança vem.
Porque a graça, ela é a fonte da esperança. A graça de Deus é a fonte da esperança. A graça de Deus é a fonte da paz. Ela é a origem, ela é o nascedouro, ela é a nascente. E essa esperança vem para as nossas vidas de forma transbordante. Versículo 13, acompanha aí comigo, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então o que temos aqui? A graça de Deus nos educando a viver nesse mundo de forma esperançosa. Então cuide do seu coração, cuide da sua mente, porque a tua esperança não pode estar na política, a tua esperança não pode estar na economia, a tua esperança não pode estar nos presidenciáveis, a tua esperança não pode estar na psicologia, a tua esperança não pode estar no teu salário, não pode estar nas suas amizades, nas pessoas, no homem. A tua esperança não pode estar em coisas, porque delas não vem a salvação para a sua vida. A tua esperança tem que estar no Senhor, na graça de Deus, porque é ela que salva você. Aleluia! 4 características dessa esperança aqui. 4 elementos que compõem a nossa esperança. A primeira característica é a expectativa. A expectação. O futuro é desejado, as pessoas desejam o futuro porque nele acontecerão eventos desejados. Ai, tomara que chegue o dia X, tomara que chegue a semana Y, porque eu desejo uma viagem, um passeio, um lazer, férias. Aí o pastor está, tomara que acabe o culto logo, para entrar de férias. É uma esperança, é um desejo para as coisas. A expectativa é um desejo de coisas que acontecerão no futuro, eventos desejados. E o futuro para o povo de Deus não é incerto. Eu conversando com uma pessoa essa semana, adoecida, e falando sobre o futuro, falando sobre o plano de Deus, o evangelho da salvação para ela. E ela falou: pastor, o futuro é incerto. Eu falei: é incerto para aqueles que não têm Jesus. Mas para o povo de Deus o futuro não é incerto. O nosso futuro é certo, é cheio de esperança, é cheio de alegria, é cheio de paz. Não é incerto para nós. O futuro para nós não é um salto no escuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E é a graça que traz isso para a nossa vida. O versículo 13 fala sobre isso, aguardando. Fala de expectativa. Fala de algo que se deseja e que ainda está lá, aguardando a bendita esperança. Então, veja que a bendita esperança não é um sentimento. A bendita esperança vai além do sentimento. A bendita esperança vai além da expectativa. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança tem um nome. E o nome da nossa esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória a Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E aqui o texto vai colocar um terceiro elemento. Então a expectação, a expectativa, a fé e a paciência. Paciência. E o texto diz, aguardando. Aguardando aqui não é no spa. Ah, pastor, que bom que a Bíblia disse que nós precisamos aguardar. Eu vou para uma banheira de hidromassagem com águas quentes, vou jogar umas pétalas de rosa, alguns óleos, sais, e vou esperar, vou aguardar. Mas não. Aguardar com paciência no meio da luta. Aguardar com paciência no meio da provação. Aguardar com paciência no meio das tentações. Aguardar com paciência no meio dos ataques espirituais. Aguardar com paciência todo o tempo. A nossa esperança tem esse elemento da paciência,
da perseverança e também da luta. Que maravilhoso isso que ele coloca aqui, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Irmãos, o nosso futuro é maravilhoso. Ainda que tenhamos que enfrentar leves e momentâneas tribulações aqui nesta terra, o nosso futuro é maravilhoso, porque o nosso futuro é glorioso, de encontro com aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e vai nos dar um corpo glorioso, e vai nos dar vida eterna. É interessante que não existe essa esperança no mundo. Não existe essa esperança no mundo. Não existe essa esperança no coração daquele que não foi alcançado pela graça de Deus. E por que não existe no mundo? Mas existe aqui. É porque essa esperança, ela vem exclusivamente pela graça de Deus. E só aqueles que estão debaixo dessa graça é que tem. Debaixo dessa presença, desse poder, desse amor de Deus. A graça de Deus para 2023 é uma graça salvadora, vimos isso. É uma graça educadora, é uma graça esperançosa e, por fim, é uma graça exclusiva. E é isso que alguns teólogos às vezes vão divergir, porque alguns dizem que a graça de Deus é para todos. Tudo bem, existe uma graça comum. O sol está nascendo para todo mundo. A chuva, quando desce, desce para todos. O alimento, a moradia, a segurança, a proteção é para todos. Mas tem uma graça especial que só o povo de Deus tem. É a comunhão com a presença dEle, o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo na tua vida. Só o povo de Deus tem. Ela é exclusiva. Leia comigo Tito 2 outra vez, é o nosso texto, versículo 11 ao 14. Vimos o versículo 11, vimos o 12, vimos o 13. Agora o nosso último versículo, 14. O que está aí? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu. A graça de Deus é exclusiva, ela é especial, ela é específica. Jesus se sacrificou por mim para me remir, a fim de me remir, de me purificar, de me salvar para si mesmo e fazer de nós um povo exclusivo. Nós somos o povo santo, nós somos a geração eleita, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Está na Bíblia, irmãos. Ele morreu exclusivamente para o seu povo. Ele morreu exclusivamente pelas suas ovelhas. Ele morreu exclusivamente pela sua igreja. E por isso que a aliança da graça é uma aliança exclusiva. E por isso que na hora da ceia, quando nós vamos ler um texto próprio para a ceia, a gente diz: esta é a nova aliança no meu sangue. Significa aliança da graça. Significa aliança exclusiva com o seu povo, para a redenção do seu povo, para a libertação do seu povo, para a remissão do seu povo. E ele morreu exatamente para isso, para que a graça de Deus fosse derramada sobre a vida do seu povo. Ele morreu exatamente para isso, para que a graça de Deus fosse derramada sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo. E por isso a graça de Deus é especial para nós. Somente o povo de Deus, irmãos. Que privilégio ser povo de Deus. Que privilégio ser a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Que privilégio ser a geração eleita. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Não porque você era perfeito, cheio de talentos, cheio de dons, mas Ele conhecia as suas fraquezas, os seus pecados, e Ele te amou primeiro.
Ele separou você para ser dele. E isso devia ser a maior alegria da sua vida. Nós somos herdeiros da graça de Deus, estamos sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos firmar na graça, sermos fortes na graça e crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E que essa graça seja multiplicada na minha vida e na sua vida, povo de Deus. Em 2023, 2024, 2025, e quanto mais o tempo passar, e mais cheio da graça você estará. No final desse último versículo há um detalhe muito importante. Já gostaria de chamar os músicos do Ministério de Louvor. Esse povo de Deus tão especial, tão agraciado, deve ser o quê? No final do versículo 14, zeloso e de boas obras. O que significa que você deve ser um povo zeloso e de boas obras? É que você deve fazer parte de um povo frutífero espiritualmente. Zeloso e boas obras fala de ser produtivo espiritualmente. Falamos isso na semana passada. Dar fruto espiritualmente. 2023 você não pode ficar sentado no reino de Deus. Você tem que se levantar para frutificar. Porque a árvore que não dá fruto, ele corta. Mas vimos semana passada que o texto lá disse, deixa só mais esse ano. Vamos adubar, vamos irrigar a terra para ver se tem a última chance de dar fruto. 2023, os olhos do Senhor estão sobre você. Você precisa ser produtivo espiritualmente, frutífero espiritualmente. Nós, como povo de Deus, devemos viver e praticar os valores de Deus nesse mundo. E para isso Deus nos dá a sua graça, que salva, que educa, que nos dá esperança, que nos faz exclusivos. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo vai nos ensinar algo preciosíssimo sobre a graça de Deus. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só, irmãos, o que Paulo diz. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Olha só, aí ele diz, a sua graça me foi concedida, mas quando eu recebi a graça, ela não foi em vão. Tá bom, não foi em vão, então ela fez o que então? O que você fez com a graça de Deus na sua vida? Ele diz, eu trabalhei muito mais. Ou seja, a graça de Deus vem para te tornar zeloso e de boas obras, para te tornar frutífero, produtivo espiritualmente. Você, com a graça de Deus, precisa trabalhar muito mais. Ele diz, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas foi a graça de Deus comigo. Louvado seja Deus. Esse povo zeloso e de boas obras será um povo frutífero, porque a graça de Deus está operando na minha vida e na sua vida. E que esse ano de 2023, irmãos, essa graça seja abundante na sua vida, seja transbordante na sua vida, e que você viva pela graça de Deus, e que você dependa da graça de Deus, e que você seja um proclamador do evangelho da graça de Deus. Amém? Diga glória a Deus, diga graças a Deus.